Seu Zé, e esse desequilíbrio que nós tratamos aqui nessa temática do habitação, mas que também passa pelo próprio desequilíbrio da sociedade com relação a ricos e pobres, entra na pauta do Fórum Econômico Mundial. Esta tributação dos super ricos, para que se tenha um equilíbrio mínimo, a retirada de pessoas de situação de extrema pobreza, deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade do mundo, da nossa civilização. Exatamente. Ontem a Oxfam é uma entidade mundial que atua em 90 países, foi criada em Oxford, na Inglaterra, em 1942, e que está presente no Brasil desde 2014. É uma entidade, uma confederação que reúne 19 entidades e cerca de 3 mil parceiros. E é de uma seriedade incrível, e ela se dedica exclusivamente à questão da pobreza e acompanha isso ano a ano e sempre apresenta um relatório no Fórum de Davos. Ontem eles apresentaram esse relatório e há constatações assim chocantes de você não acreditar que isso seja verdadeiro, mas é verdade. Você tem uma ideia? Eles dizem que só em 2020 esse grupo de 1% dos mais ricos, dos super ricos do mundo, ficaram com cerca de 2/3 de toda a riqueza gerada no mundo inteiro e que isso representa cerca de 42 trilhões de dólares nas mãos dos super ricos, 6 vezes mais do que 90% da riqueza formada pelos 90% restantes da população. Isso é uma coisa absurda, estarrecedora. As fortunas dos multirricos estão aumentando 2,7 bilhões de dólares por dia. E o fosso aumentando, porque pela primeira vez em 30 anos, a riqueza extrema e a pobreza extrema cresceram, obviamente, em sentido contrário, aumentando e aprofundando o fosso social, numa situação que, conclui a Oxfam, não é mais possível tolerar. Daí a conclusão que eles fazem de que taxar os super ricos deixou de ser uma opção para ser uma obrigação. Isso é um negócio, Zé, que o pai essa questão dos defensores principais da questão do renda mínima aqui era o Nazareno Fonteles, né? Que com aquela atuação na Câmara. O Nazareno Fonteles há muito tempo que agora está fora da política, pai do atual governador, mas que já defendia isso. Mas a Oxfam tem outros dados aqui interessantes, que uma pesquisa atual dela. Só para a gente não sair do dado da Oxfam, já que o Zé pegou, só para pegar botar alguns dados. Eu vou mostrar um dado aqui que vai colaborar com você também, que é justamente este caminho que o relatório da Oxfam traz. Nós temos em cartela para você conferir. Põe na tela, Juliana, para a gente ver esse trecho do relatório apresentado no Fórum Econômico Mundial em Davos. O relatório da Oxfam aponta o seguinte, abre aspas, um imposto anual de 5% sobre a riqueza dos super ricos poderia arrecadar 1,7 trilhão de dólares por ano, o suficiente para tirar 2 bilhões, com B de bola, 2 bilhões de pessoas da pobreza extrema no mundo. Aqui eu vou botar alguns dados do Brasil. 85, é uma pesquisa com a população, que eles estão fazendo, está em execução, isso é a prévia da pesquisa. 85% dos entrevistados concordam com o aumento do imposto para pessoas mais ricas para financiar políticas sociais no Brasil. Quer dizer, não é falta de aprovação popular. Segundo, 56% concordam com o aumento dos impostos para todos no país,
para financiar as políticas sociais. Terceiro, 79% dos entrevistados concordam que a justiça é mais dura com negros e minorias. E 75% acreditam que a cor da pele influencia na contratação pelas empresas no Brasil. Isso são algumas conclusões aí do relatório da Oxfam. Olha, Cíntia, para o Brasil. Essa tributação dos mais ricos aparenta ser um compromisso inadiável do país. É a pedra no sapato de todo político de esquerda, né? Que começa da questão da tributação. Isso vem sendo prometido, enfim, vários governos já acenaram com essa possibilidade. E é interessante como a gente tem, como as redes sociais são um fenômeno realmente extremamente curioso, né? Para não usar as palavras do Humberto Eco, pra gente, porque hoje eu estou live, então não vou repetir o que o Humberto Eco falou. Um dia desse se fez um levantamento que pessoas de baixa renda criticavam o aumento de impostos dos mais ricos. Você vê o nível de desinformação. Sim, né? só pode se atribuir a isso. O nível de desinformação que circula nas redes sociais. Essa é uma pauta que é apontada como uma pauta de esquerda, embora seja uma pauta de extrema necessidade até para a sobrevivência do próprio capitalismo. Sim. Sobrevivência do próprio capitalismo. Mas as pessoas não têm um entendimento sobre isso. E você vê aí respaldado no Fórum Econômico Mundial. Sim. Está debatendo isso. Exatamente, onde se discutem questões. Por isso que o Haddad está chamando muita atenção, porque o Haddad é um ministro da Economia que foi para lá, mas ele é alguém que ele fala de economia, mas do ponto de vista que não se perde do social. Sim. Isso é uma grande preocupação. Hoje eu ouvi uma entrevista... Por exemplo, a entrevista do Alckmin para mim hoje foi... trabalhou contra hoje eu ouvi uma entrevista de um consultor dizendo o seguinte, que o presidente Lula não poderia ter escalado dupla melhor, porque a Marina é o que é para o mundo, né, em termos de meio ambiente. E o Haddad se lança como esses novos ares do Brasil de você falar de economia. E olha, vamos combinar que depois de Paulo Guedes, alguém que fala de social e de economia no Fórum de Davos, aí a gente está no céu, né? Arremata, seu Zé. Ainda ficando com Davos, o Haddad hoje fez uma manifestação muito interessante, que nós vamos acompanhar, de que a reforma tributária está madura no Congresso, dorme lá há anos e anos e nunca foi aprovada, mas se depender dele e do Lula, a reforma tributária será votada até o final do primeiro trimestre de 2023. E, com detalhe, aí dentro dessa coisa da redução das desigualdades. Uma das propostas dele, um dos anúncios que ele fez, é Travou, tivemos mais uma queria falar sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Uma coisa interessante, hoje eu acompanhei os dois discursos, tanto do Haddad e da Marina, que foi em conjunto, e muito bem antenado com um papel novo que o governo tem de mudar a imagem que foi feita lá fora, porque na verdade, entre aspas, nós estamos queimados lá fora. Totalmente. Estamos queimados, principalmente em termos ambientais, isso aí nem se fala. Literalmente queimados, né? Então, o que acontece? Já o Alckmin deu uma entrevista hoje que eu fiquei preocupado. Por quê? Ele fala numa reforma tributária que é uma reforma tributária para paulista. Você não pode estar numa posição que ele está, querendo, mais uma vez, dar um segmento que já tem. Então, o que é? É privilegiar o valor agregado. Desonerar a tributação do valor agregado. O que é o valor agregado? É a mercadoria que tem valor agregado, Cíntia. É o produto industrializado, é o bem acabado. Que é produzido, hein? É a biotecnologia. É produzido aonde? Em São Paulo, no Rio, em Minas, no Centro-Sul, no Sudeste. Quer dizer, vamos pegar aqui o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste, que são agrícolas. Numa política dessa, ele ganha alguma coisa? Não dá a menor possibilidade. Mas é uma negociação, viu? Mas eu acho também que o papel do Alckmin é esse, né? O Alckmin, na verdade, representa... Eu, por exemplo, dentro da economia, ele é o contraponto dentro do governo. Ele é a Faria Lima, né? Ele, inclusive, durante o próprio processo eleitoral, desempenhou esse papel de abrir muitas portas em São Paulo. Mas está na hora também de ver que ele não vai poder abrir essas portas para esses caras e fechar a porta para o povo. Né? França, claro. Há posições antagônicas, né, na equipe econômica do Lula.
A própria Simone Tebet também tem uma posição divergente do ministro Fernando Haddad. Desculpa lhe interromper, mas você falou de Simone Tebet, eu lembrei do relato que Simone fez quando recebeu o convite de Lula para ser a ministra do Planejamento, para coordenar o orçamento. E ela disse, olha, nós temos visões distintas com relação ao orçamento. E o Lula disse, é exatamente isso que eu quero. Exatamente isso que eu quero o Haddad com uma visão e você com outra, porque vocês são diferentes e vão ter que chegar a um entendimento com as duas partes. E esse confronto nós já observávamos na campanha eleitoral. A Simone Tebet, ela falava em reduzir as desigualdades, mas não falava em criar um imposto para os mais ricos, ao contrário do Lula, o Lula que sinalizava para a criação dessa taxação de grandes fortunas no nosso país. Então, tudo isso vai ter que ser equacionado para a discussão da reforma tributária. A tendência é que seja uma reforma tributária fatiada lá no Congresso Nacional, que não seja discutida de forma completa. Ou seja, há muitos pontos a serem aparados dentro da própria equipe econômica do Lula, porque a posição da ministra Simone Tebet é divergente, por exemplo, da posição do Fernando Haddad. Já